Fala galera, beleza? Guidio na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuitos de corrente alternada. Na aula de hoje, ainda vamos continuar aqui a respeito do assunto de tensões trifásicas equilibradas. Essa aqui é a parte 2 e nessa aula nós vamos falar sobre as duas possibilidades para se conectar fontes trifásicas, geradores aqui trifásicos. Vamos começar pela ligação estrela, depois a gente vai para triângulo. Inclusive, a ligação estrela, que é a que a gente vai falar agora, exatamente agora, é o caso mais convencional, aí, o caso mais comum para se conectar fontes trifásicas, tá, pessoal? Tem vários motivos para isso e ao longo do curso aí a gente vai comentando a respeito. Bom, vamos lá. Começando aqui pela ligação estrela, é essa ligação que vocês estão vendo aqui, a gente vai meio que estudar um pouquinho a respeito da ligação estrela. Inclusive, ela também é conhecida por ligação Y. Se você encontrar isso aqui num livro, ó, um Y maiúsculo, grandão, o cara está falando que você tem uma ligação em estrela. Tá certo? Como é que isso é feito, pessoal? Vamos dar uma olhada, vamos estudar aqui. Ó. Eu tenho lá as minhas três fontes trifásicas, as minhas três tensões, que a gente chama de VAN, VBN e VCN. E nessa ligação, sendo até mais específico, você tem a presença de um quarto condutor. Veja, você tem três pontos aqui, três terminais para você conectar as suas cargas. Eu chamo aqui, a gente costuma chamar de A, B e C. Destaquei em vermelho aqui para você na nossa figurinha. E além desses três terminais, A, B e C, tem a presença de um quarto condutor, que é o que a gente chama de condutor neutro. Está aqui, ó. Essa possibilidade ela existe apenas na ligação estrela, tá, pessoal? Tem a presença de um neutro ali. Inclusive, quando você tiver, por exemplo, uma ligação YY ou estrela-estrela, com uma carga também em estrela, se o sistema for equilibrado, esse neutro aí é desprezível. E eu vou mostrar para você matematicamente o porquê disso. Isso vale quando as cargas, o sistema de uma maneira geral, é equilibrado. Mas enfim, vamos deixar isso para um próximo assunto, porque tem muita matemática envolvida. Vamos nos concentrar no nosso assunto aqui. Pessoal, o que eu quero fazer com vocês aqui nesse encontro? Vamos lá, eu quero te ensinar a colocar as polaridades das nossas tensões, que a gente chama aqui de tensões de fase. Por que tensão de fase? Porque você tem aqui as tensões das fontes. As fontes, você pega ali um terminal específico, né, um terminal A, B ou C, com relação ao condutor neutro. É o que a gente chama aqui de tensões de fase, tudo bem? As tensões aqui, se você colocar, por exemplo, um multímetro no terminal A e um outro multímetro no condutor neutro, você vai medir, por exemplo, a tensão de fase ali do ponto A. Eu quero te ensinar a trabalhar um pouquinho com essa nomenclatura agora. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que muita gente tem dúvida é a seguinte: como são as polaridades? Vejam que eu não preenchi as fontes aqui com as suas respectivas polaridades. Aqui sinal positivo, sinal negativo, porque eu quero fazer isso com você agora. Como é que a gente faz isso? Muita gente tem dúvida em como preencher. E vamos começar aqui literalmente do começo, né, pessoal? Vamos começar das partes mais básicas. Como é que eu memorizei isso? Aqui é simples, ó. É o seguinte, vejam que nessa ligação, o neutro ele é comum para todas as fontes. Eu tenho um dos terminais de cada uma das três fontes ligados aí no condutor neutro. É só observar a nossa figurinha aí que parece um Y invertido ali, enfim. Dá para você fazer da forma que você quiser, mas enfim. Como é que a gente memoriza quais são as polaridades? Aqui é simples. A polaridade, o terminal que está ligado no neutro de cada uma das fontes, eu coloco um negativo. Ponto final. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui meio que rápido. Ó. Pegando a primeira fonte aqui, o que eu vou fazer? O terminal que está ligado no neutro da fonte A, da primeira fonte, eu coloco lá um sinalzinho de menos. Opa, pera aí, rapidinho. Ó, coloco ali um sinalzinho de menos. O próximo, vamos olhar aqui para a fonte C, que está ligada aí no ponto C. O terminal que está ligado no neutro, eu coloco também um sinalzinho de menos. E finalmente, na última fonte aqui, na fonte ligada no ponto B, eu coloco um sinalzinho de menos. Beleza. Se eu tenho os sinais de menos, aí é só preencher com os sinais de mais. Então, deem uma olhada aqui, ó. No ponto A, na primeira ali, ó, eu tenho o terminal de maior potencial lá no ponto A. No C aqui, ó, na ligação C, eu tenho ali o terminal de maior potencial no pontinho C, tá aqui, e o B exatamente a mesma coisa. E pronto, pessoal, essa é a forma de se fazer as três ligações. Beleza. Agora, pessoal, olha que legal, ó. Vamos colocar, lembra daquelas convenções de circuitos elétricos 1? Corrente entrando pelo terminal de maior potencial, que era a convenção de bipolo passivo, ou se você tivesse a convenção, se você tem a convenção de bipolo ativo também, que são as fontes aqui no caso, como é que era a convenção?
Lembra que a flechinha da tensão apontava para o terminal de maior potencial? Pois é, o que eu vou fazer? Em cada uma das nossas fontes aqui, ó, eu vou colocar uma flechinha da tensão apontando para os terminais aí de maior potenciais. Vamos fazer aqui, ó, começando pela primeira fonte, vamos colocar aqui a nossa velha e querida convençãozinha, ó, flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Na esquerda agora, ó, aqui, de novo, vai fazendo aí no seu caderno, ó, flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. E finalmente na última, exatamente a mesma coisa aqui, ó, flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Beleza, agora a minha pergunta é, quem são essas tensões? Como é que eu chamo essas tensões? Vamos olhar aqui, pessoal, vamos começar pela primeira, pela aqui de cima, ó, tá? Vejam que eu tenho um dos terminais ligados aí no ponto A, tá aqui, ó, um dos terminais ligados no ponto A, e o outro terminal da fonte está ligado no neutro. Beleza? Agora, observem o sentido dessa flechinha aqui, ó. Lembra que diferença de potencial é maior potencial menos menor potencial? Pois é, o maior potencial não está no ponto A, o menor potencial não está no ponto N, que é o neutro, e aí, portanto, você tem aí que essa tensão ela vale VA menos VN, que é o famoso VAN, tá certo? Maior potencial menos menor potencial. E aí eu vou preencher essa tensão aqui que eu só chamei de V por enquanto, ó, eu vou preencher aqui com o seu respectivo índice. Isso aqui vai dar simplesmente VAN. Olha que belezinha aí, pessoal, VAN. Seguindo a mesma lógica, vamos fazer aqui do B agora, ó. Tá aqui o B, é exatamente a mesma lógica, pessoal. Só vamos justificar rapidinho, aí depois o C a gente só preenche. Vejam aqui, ó, olhando no ponto B, o que eu tenho? Eu tenho o maior potencial ligado no ponto B, o menor potencial também está ligado no ponto N, faço exatamente a mesma coisa, VB menos VN, que é o tal do VBN. Vamos preencher aqui, ó, esse cara aqui é o VBN. E aí, seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio, para o pontinho C, eu tenho a tensão VCN. Essas tensões a gente costuma chamar de tensões de fase, tá, pessoal? A tensão aí nas fontes. Beleza, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho também as tensões que a gente chama de tensões de linha. Tá certo? As tensões de fase aqui na ligação Y, eu tenho uma tensão de um determinado ponto, A, B ou C, ligados em relação ao neutro, tá aqui, ó, por exemplo, VAN, que eu marquei para você. Só que eu tenho também as tensões entre linhas. Quem que são as linhas aqui no meu caso? As linhas são esses pontos que eu estou destacando aqui para você, ó, os pontinhos, os próprios pontos A, B e C. E aí, uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar, para não se confundir, eu recomendo fortemente que você se organize aí no seu raciocínio, é usando aí as nossas convenções, tá? Então eu tenho três tensões de fase, que estão representadas aí para você, VAN, VBN e VCN, e eu vou ter também três tensões de linha. E como é que eu encontro as tensões de linha? E aí, pessoal, eu convencionei da seguinte forma, eu vou ter uma tensão entre as linhas A e B, uma tensão entre as linhas B e C, e uma tensão entre as linhas A e C. Ponto final. Agora, quais são as polaridades, né, que a gente costuma usar aqui nas convenções em circuitos? Eu uso assim, ó, eu uso sempre o sentido anti-horário. Eu não fui eu que inventei isso, mas para se organizar eu acho bem interessante. Vejam, ó, eu ponho uma flechinha aqui, deixa eu fazer uma flecha bem grandona, vamos tentar fazer uma flecha razoável aqui, ó. A primeira flecha aponta para o ponto A, tá certo? Sai do ponto B aqui, ó, e aponta e vai em direção ao ponto A. Seguindo o sentido anti-horário, eu vou ter aqui uma outra flecha, ó, olha que legal, do ponto A apontando para o ponto C, beleza? As flechas verdes aqui. E finalmente, a última vai partir do ponto C e vai apontar para o ponto B. Pronto, essas são as nossas convenções. E agora, quem são essas tensões de linha que a gente costuma chamar? Deixa eu chamar aqui de V. Eu vou chamar todas elas aqui, eu vou colocar um V maiúsculo bem grandão em todas as nossas tensões de linha. Só recordando, ó, tensões de linha é uma tensão entre duas linhas, no caso. AB, BC, CA, tá certo? Então vamos lá. Ó. Como é que a gente faz para encontrar a primeira? Vamos começar pela primeira aqui. Ó. Eu tenho uma tensão entre as linhas A e B. Como é que eu chamo essa tensão? E aí, é só você seguir a nossa velha e querida convenção. Quem que é a convenção de geradores, vamos assim dizer, de tensões? Flechinha da tensão está apontando para o terminal de maior potencial, não tá? Quem que é essa tensão? Essa tensão aí é VA menos VB. E aí a gente chama de simplesmente VAB. É essa a diferença de potencial. A primeira é chamada aqui de VAB. Tá aqui, ó. Essa é a primeira tensão de linha que é bem interessante. Ó. Vamos colocar aqui. Esse cara aqui é o VAB.
AB. Inclusive, nas próximas aulas, a gente vai estabelecer uma relação entre as tensões de fase e as tensões de linha. Tá? É bem manjado isso aqui, tá, pessoal? A gente vai provar matematicamente tudo isso. Fiquem tranquilos que esse conteúdo virá. Mas por hora, vamos para essa parte mais básica aqui. Ó. E agora também nós temos a próxima. Vamos para a próxima ali, olhando para a esquerda agora, ó, que é esse carinha que eu marquei em rosa aí para você. Tem que tomar um super cuidado para essa figura não ficar tão poluída. Mas veja, quem que é essa tensão aqui? Ó? Terminal de maior potencial ligado no ponto C, terminal de menor potencial ligado no ponto A. E, portanto, esse cara aí é o VCA. É só escrever aqui, pessoal, VCA. Vamos escrever bem bonitinho aqui, ó. É a segunda tensão de linha. E a terceira, que está aqui embaixo, ó. Vamos pegar ela aqui, ó. Deixa eu destacar para você. Vejam o que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu marcar em rosa para destacar. O terminal de maior potencial está ligado no ponto B, o terminal de menor potencial está ligado no ponto C, e, portanto, isso aí ficou VB menos VC, que é simplesmente VBC. Vamos escrever aqui, ó, VBC. Pronto, só uma conclusão aqui para a ligação estrela, só para a gente fechar o assunto. Tensões de fase, VAN, VBN e VCN. Tensões de linha, VAB, VBC e VCA. São as 6 tensões aí que regem aí essa ligação em estrela. Tem as correntes também aqui, mas vamos deixar as correntes para provar matematicamente em outra ocasião. Tá aí, essa é o principal, as principais informações a respeito da ligação estrela ou Y. Beleza, agora vamos, para a gente fechar nossa aula aqui, falar um pouquinho a respeito da ligação triângulo, que também é conhecida, aqui ó, ligação triângulo, também é conhecida pela letrinha delta, vamos assim dizer, né? Ligação delta, vamos assim dizer, que é representado aí por um triângulo e não é muito difícil de entender o porquê, né, pessoal? Se vocês olharem para o formato desses caras aqui, ó, você já meio que deduz aí, infere por que é chamado de triângulo. Isso aí, obviamente, parece um triângulo. E meu triângulo não está tão bonito assim, poderia ser um triângulo mais bonitinho, equilátero, mas é que vocês me conhecem, eu não sou um cara o melhor dos mundos em desenho. Bom, vamos continuar aqui. Pessoal, aqui a gente vai seguir exatamente a mesma lógica. Estou interessado em colocar os nossos sinaizinhos aqui, ó, de mais e menos. Vejam que as fontes eu não coloquei sinal nenhum ainda. E depois a gente vai chamar essas tensões aí de alguma coisa. Já já a gente chega lá. Vamos começar colocando as polaridades. Vejam, ó, começando pela primeira aqui, ó, essa primeira. Como é que eu faço para memorizar? Eu sempre adoto aqui o sentido anti-horário, tá? Que é o sentido aqui, ó, contra o sentido do relógio. Deixa eu fazer aqui, depois eu vou apagar esse negócio, ó. Esse é o sentido, tá? O sentido anti-horário. E eu começo sempre pela primeira fonte. E aí eu vou seguindo a seguinte convenção, ó. Menos mais, menos mais, menos mais. Vamos fazer isso? Vamos lá, ó. É uma forma que eu arranjei aí para memorizar. Vamos começar, ó. Menos mais, vamos fazer bem bonitinho aqui, ó. Primeira fonte, menos mais. Segunda fonte, menos mais, seguindo o sentido anti-horário, tá certo? E a terceira fonte aqui embaixo, menos mais. Vamos fazer assim, ó. Menos e mais. Pronto. Nossa, ficou bem feio esse menos aqui. Deixa eu apagar, fazer um menos um pouquinho mais bonito. Agora sim, ficou legal. Perfeito, pessoal. Agora vamos colocar as nossas convenções. Lembra? Flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Vamos lá, para a primeira fonte aqui, ó. Ligada entre os pontos A e B. Flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. A próxima, que é a fonte que está ligada entre os terminais A e C. Flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. E a última, finalmente, flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. E aqui é até mais fácil para a gente estabelecer aí as ligações, quem são as tensões, porque basta você olhar para os terminais aqui, ó. Eu tenho lá 3 terminais, A, B e C, e aqui tem uma diferença interessante com relação à ligação Y, que eu lembrei agora, eu deveria falar, mas que bom que eu lembrei agora, né? Que é com relação ao condutor neutro. A pergunta é, vocês estão vendo o condutor neutro aí? E é óbvio, né? A resposta é não. Nessa ligação, quando você tem uma ligação em delta ou estrela, ela é caracterizada principalmente aí pela ausência do condutor neutro, tá, pessoal? Você não tem essa possibilidade, esse recurso, vamos assim dizer, que é o que você tem lá na ligação em estrela. Então aqui em triângulo, sempre que você tiver ligações aí relacionando triângulos, você vai ver que o condutor neutro ele não vai aparecer. Belezura? Bom, continuando aqui, ó, agora vamos colocar os nomes, vamos dar nome aos bois aqui, nomes a essas tensões. Vejam aqui para a primeira fonte ela está ligada entre os terminais A e B, não tá? Deixa eu destacar para você, vou destacar em rosa ali, ó, os terminais A e B, nos quais a primeira fonte aqui, ó, essa fonte aqui da direita, ela está ligada.
Por esse motivo, o que a gente vai fazer? Ó? O que é a diferença de potencial? Não é maior potencial menos menor potencial? É só seguir a nossa convençãozinha aqui que a gente acabou de colocar. Ó. O maior potencial está em A, o menor potencial está em B, e portanto esse cara aqui ficou o quê? Ficou VAB. Só vai anotando aí, pessoal, ó, VAB. Deixa eu fazer um B bem bonitinho aqui, ó, caprichar porque vocês merecem. Beleza, tá aí. A primeira é VAB. Seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio, quem que é esse cara aqui, ó, que eu estou destacando em verde para você? Notem que o maior potencial está no ponto C, tá certo? Ó, se você tem dificuldade de enxergar, fiz um traço verde aí para você identificar. Ó. Maior potencial no ponto C, menor potencial no ponto A, tá aqui, ó, aqui em cima, e portanto esse cara aí é simplesmente VC menos VA, que é VCA. Vamos escrever esse cara aqui, ó, VCA. Excelente. E o último, que é o de baixo aqui, ó, que é o ponto B, os pontos B e C, tá ali, ó, mostrando para você os pontos B e C. Maior potencial está em B, deixa eu destacar aqui para você, ó. Menor potencial está em C, e por esse motivo ficou VBC. Tá? Vamos colocar aqui, ó, VBC, B e C. Ok, pessoal. E agora, e com relação às tensões de fase, vamos assim dizer, né? As tensões de fase, de linha, aquele negócio todo. Se vocês repararem bem, na ligação triângulo, acontece um negócio bem interessante aqui. Qual que é a definição de tensão de linha que nós mostramos lá anteriormente? A tensão de linha é a tensão entre duas linhas, não é verdade? Então, ó, eu posso pegar aqui, por exemplo, essa tensão, que é a tensão VAB, tá aqui. E se você reparar bem, essa tensão VAB não é exatamente a mesma tensão que está caindo na fase aqui, ó. Pois é, essa é uma das características aí, a principal característica da ligação triângulo. A tensão de linha, ela é igual à tensão de fase. E aí eu já não vou me aguentar, se a gente voltar anteriormente, aqui na ligação estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Tá? Isso aí vai ficar mais claro também nas próximas aulas e principalmente nos exercícios. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. É lógico que tem a relação entre as correntes, mas só por uma primeira impressão, eu acho que já está de bom tamanho. Tá? À medida que as aulas forem passando, a gente vai implementando novos recursos e novas propriedades. Belezura? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.